Paz do Senhor, irmãos. Apocalipse no capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Dentro das linhas de pensamento do Apocalipse, você vai encontrar a defesa de que estes 1000 anos não são literais. Dentro da visão pré-milenista, existe uma sequência de fatos. Arrebatamento da igreja. Os santos no céu passam pelas bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, que é a recompensa para os santos. Enquanto na terra, grande tribulação, Armagedon, julgamento das nações, milênio, depois Satanás é solto por um tempo, é destruído e, por fim, então o reino de Cristo é na sua plenitude. Esta é uma linha de pensamento. Mas quando você estuda o Apocalipse, você vai se deparar com 4 linhas de pensamento, no mínimo. 4 linhas de interpretação. Então é muito importante compreender isso para que você não venha se confundir. Vamos analisar então a primeira parte. Perceba que ele diz: vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. No versículo 3, lançou Satanás no abismo, fechou e colocou selo para que ele não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. É importante lembrar que Satanás é espírito. Como se aprisiona um espírito? O próprio Deus tem o poder de fazer isso. Mas para que eu e você pudéssemos compreender, João, ele viu e ele escreveu de uma forma que se torna compreensível. Quando se fala em prisão, nós lembramos de cárcere, cela, jaula, algema, corrente, cadeado, chave. Então, ele escreveu de uma forma que eu e você pudéssemos compreender que o nosso adversário, ele fica imobilizado por um tempo. Seja esses 1000 anos literais ou não, o nosso inimigo está imobilizado pelo próprio Deus. No versículo 4 diz: vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra, tantos quanto não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é que está reinando com Cristo aqui? Os santos, os salvos, os que não negociaram os seus princípios, a sua fé, os que não seguiram a besta, não seguiram Satanás, não aderiram ao seu sistema religioso, o seu sistema de poder, o seu sistema econômico, o seu sistema de governo. Então, esses santos que receberam poder para julgar são pessoas que deram a vida pelo nome de Cristo. E dentro da linha de pensamento e de interpretação pré-milenista, eles estarão com Cristo durante estes 1000 anos. Onde acontecerá isso? Aqui na terra. Vamos agora do versículo 7 ao 10, que diz assim: Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja, Gog e Magog. O número é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram os acampamentos dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo
o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Guarda esse detalhe, nós estamos estudando dentro de uma linha de pensamento, dentro da interpretação pré-milenista. Então, dentro dessa interpretação, nesses 1000 anos, Jesus estará governando junto com os santos. Aqui na Terra, a vida procede normal. As famílias, vai nascer gente nesse tempo, vão viver, mas como Satanás está preso, então é chamado de 1000 anos de paz. Repito, seja literal ou não, Cristo está governando junto com os santos, a paz, a alegria, a adoração, a comemoração, a vida, mas no final desse tempo, o próprio inimigo será solto. E dentro dessa linha de interpretação, o próprio inimigo ele irá seduzir as nações para que estas se rebelem contra o governo de Cristo que está agora estabelecido dentro do milênio. Esta é uma preconcepção de como será a plenitude do reinado de Cristo. Porém, o que irá acontecer aqui? Reunirá muita gente para esta peleja. O número é como a areia do mar, ou seja, impossível contar. Só que o versículo 9 diz assim: marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Como que vai acontecer esta guerra então? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não vai haver aqui uma outra peleja, não vai haver aqui uma outra guerra. Simplesmente descerá fogo do céu e consumirá todos os inimigos. Dentro dessa linha de pensamento, repito, aqui trata da rebelião natural do ser humano contra Deus. Porque se esta linha de pensamento ela é a correta e nós cremos nela, as pessoas que viveram com Cristo durante esse tempo, que participaram do seu reinado, por que elas dariam ouvidos aos inimigos? Aí a gente volta lá no Éden e compreende que o primeiro casal estava em um jardim, mas decidiram rebelar-se contra a autoridade de Deus. Então, se analisarmos por esse lado, dá para compreender que a rebelião é algo natural do ser humano. Porém, serão destruídos de que forma? Descerá fogo do céu e os consumirá. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha aqui. Onde já se encontram a besta e o falso profeta. Na aula passada, nós já estudamos esse detalhe. A besta e o falso profeta já estão no lago de fogo. E agora também o diabo será lançado no lago de fogo. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lembrando que falando de espírito, não tem dia ou noite para eles, tem para nós. Mas para que eu e você possamos compreender, porque nós compreendemos as coisas dentro de tempos, para que fique mais fácil da gente assimilar, então ele usa essas palavras dizendo: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para que nós possamos ter noção de que é um tormento contínuo. Do versículo 11 à frente tem outro detalhe. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Ora, você já parou para pensar no globo terrestre? Você já parou para pensar na Terra? E quando você olha para as alturas, você vê o céu, as nuvens. E interessante que a Bíblia diz que eles fugirão. O único céu que ficará visível é onde está o trono de Deus, o Santíssimo. Para nós, cremos em 3 céus. Mas se você analisar,
para os judeus, eles chegam a falar de 7 céus. Mas vamos falar de 3, dentro da nossa concepção. O céu natural, que é o céu das aves, o céu das galáxias e o terceiro céu, onde está o trono do Altíssimo. Então, quando você analisa que fugiu a terra e o céu, é porque é este céu que nós vemos que ele irá se desfazer e ficará, então, visível e pleno o trono do Altíssimo. Aqui tem outro detalhe. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Há um memorial na eternidade das nossas obras. Porque que a Bíblia inteira ela trata do caráter humano, do seu relacionamento com Deus, do entendimento que nós temos das coisas espirituais. E tudo que nós fazemos, guiados por Deus, pelo Espírito Santo, pela consciência ou pelo próprio Satanás, tudo aquilo que nós fazemos está registrado. Ah, mas eu não sabia que eu estava fazendo tal coisa. Independente de ser cristão, nós sabemos o que é certo e o que é errado, sim, porque isso já está impregnado no nosso coração. Mas as pessoas que agem por rebelião, elas não têm esse entendimento. Aqui nós percebemos que as nossas obras estão nuas e patentes e registradas perante Deus. Nós seremos julgados por quê? Pelo quê? Por aquilo que está registrado do que nós fizemos. Entenda algo muito interessante. Tudo aquilo que nós fazemos através do corpo, todas as nossas obras, elas estão registradas. Por isso que Jesus disse, o que contamina não é o que entra, falando da alimentação, de lavar ou não a mão. Mas ele disse o seguinte, o que contamina é o que sai, as palavras. Porque o que sai vem do coração humano. Então perceba, o que será julgado ali não será essa carcaça, não será a nossa aparência física, o nosso corpo. Será julgado o coração humano. Então se abriram livros. Outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Interessante que tem pessoas que morreram e nunca foram encontradas. Mas a sua alma, ela está em algum lugar e ela aparecerá nesse dia para o julgamento. Por isso que a Bíblia fala sobre a vida eterna, sobre a morte eterna, sobre o desprezo e vergonha eterna ou sobre a glória eterna para os santos. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Interessante que a morte e o inferno. Quando a gente fala do Hades, a gente fala do Seol, a gente fala do inferno como a punição de quem não recebeu a salvação. Então, o que vem na tua mente quando você fala de inferno? Ah, vem o fogo, vem um lugar de tormento, é isso que vem na nossa mente. Perceba, a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo, então, é o último estágio, onde foi lançado o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o próprio inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que nós aprendemos neste capítulo? Seja qual for a linha de interpretação que esteja correta, nós cremos nesta que eu passei para vocês.
Se alguém está ouvindo e crê em outra, respeitamos. Mas aprendemos aqui que haverá um final para Satanás, seu sistema, seus seguidores. Mas haverá um final para o sofrimento humano também. E haverá, sim, justiça, glória, vida eterna para aqueles que honraram o nome de Jesus, de livre e espontânea vontade seguiram o Cordeiro, porque as pessoas que vêm para a igreja por obrigação dificilmente alcançarão a salvação. Porque esta salvação, ela é pela nossa consciência, a capacidade de julgar o bem e o mal, o certo e o errado, e o discernimento das coisas espirituais. Quando esse momento chegar, então, que eu e você possamos, sim, ter o nosso nome, como diz a palavra, inscrito no livro da vida. Porque somente estes é que gozarão com Cristo para sempre na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.